Sejam muito bem-vindos ao Mulheres Super Capixabas, um podcast da CDL Vitória em parceria com o Cindy Lojas Vitória. Esse é um podcast direcionado para empresárias, empreendedoras e mulheres que estão empreendendo. Mas hoje a gente precisa ir além do negócio. Antes de sermos empresárias, antes de qualquer cargo, função ou título, Nós somos mulheres. vocês são mulheres. E nós também somos mulheres. E é por isso que esse episódio fala de um assunto que atravessa todas nós, independentemente da profissão, da renda ou da fase da vida. Um assunto que toca na nossa segurança, na nossa dignidade e no nosso direito de existir sem medo. E é um tema que também precisa ser aprendido pelos homens. Porque todo homem tem mãe, ou filha, ou irmã, ou tia, ou uma mulher que ama. Hoje a conversa não é sobre crescer um negócio. É sobre proteger vidas, é sobre informação e sobre quebrar silêncios. Para essa conversa necessária, recebemos uma mulher que atua diretamente no cuidado, na escuta e na proteção de mulheres em situação de violência. Recebemos a doutora Cláudia Dematê, delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Espírito Santo. Doutora Cláudia, antes de falarmos sobre a Delegacia da Mulher, eu queria começar por você como mulher. Quem é a Cláudia antes do cargo? É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. E a Cláudia, ela sempre foi uma menina, uma mulher extremamente determinada, extremamente sonhadora e extremamente uma pessoa que busca por justiça. Meu pai e minha mãe, desde pequena, falavam pra mim, essa menina é diferente. ela quer mudar o mundo. Que legal. E eu tive sempre, desde criança, acho que essa inquietude, essa busca por justiça. E quando eu decidi fazer direito, eu acho que isso veio muito à tona. Eu sou filha de uma mãe professora, hoje aposentada, de um pai que era advogado. Meu pai faleceu recente, uma das inspirações, o amor da minha vida. E que sempre me mostraram na vida que eu poderia ser o que eu quisesse. Meu pai e minha mãe sempre me educaram para isso. E eu sempre tive essa sede de justiça, sabe? De que as coisas fossem justas, que elas fossem igualitárias. Desde muito pequena, todo mundo sempre falou que eu fui assim. Que legal. E eu fui crescendo realmente assim. Quando eu cheguei nessa fase de optar pelo curso que ia fazer na faculdade, eu optei por fazer direito e já entrei falando, eu vou ser delegada de polícia. Que legal. E as pessoas falavam pra mim, mas por que delegada de polícia? Tem alguém da família que é delegado? Eu falava, não, porque eu quero e eu acho que eu posso fazer justiça. Então assim, você vai falar, da onde surgiu isso? Acho que nem eu sei. Sabe quando você tem uma missão? Sim. Eu acho que é a minha missão. Que legal. Então, eu fiz a faculdade, sempre gostei da área do direito penal, do processo penal, do direito constitucional. E quando eu formei, muito nova, eu fui aprovada para o cargo de delegada de polícia com 24 anos de idade. Nossa! Estou na polícia já há 19 anos, são quase 20 anos aí de profissão. Caramba. E eu sou uma pessoa, no dia a dia, uma mulher que eu sou leve, eu sou divertida, eu gosto de me divertir, eu sou extremamente família. Eu amo minha família, meus pais, meu pai e minha mãe sempre foram minhas inspirações. Tem uma irmã também que recentemente é promotora de justiça. Que legal. Eu acho que a gente tem essa veia da justiça. Da justiça no sangue. No sangue. Então, é isso. Eu sou uma pessoa que gosta da natureza, gosto dos animais. Que delícia. Gosto das minhas amigas, de me divertir. Sou uma pessoa que eu sou bem de bem com a vida. Parece redundante, mas é isso. Sim, verdade. Legal, gente. Doutora Cláudia, você atua há muitos anos na segurança pública, como você acabou de dizer. Em que momento a pauta da violência contra a mulher se tornou central na sua trajetória? Olha, desde que eu passei no concurso, que eu fui aprovada, na academia de polícia, todo mundo, externa, eu gostaria de ir para homicídios, eu gostaria de ir para DENARC, cada um com suas preferências. Eu sempre falei, eu gostaria de trabalhar no enfrentamento à violência contra a mulher. Eu, desde a faculdade, eu estudava essa temática, essa questão da desigualdade de gênero, e eu sempre tive muito essa vontade de atuar exatamente nesse tipo de enfrentamento e enfrentamento também em relação aos grupos vulneráveis. Sim. Então, quando eu entrei, fui aprovada,
eu fui primeiro encaminhada para o interior do estado. Eu assumi os municípios de Montanha, Mucurici e Ponto Belo, na época. E foi quando a Lei Maria da Penha tinha sido recentemente promulgada. Então foi quando teve essa transição de antes da Lei Maria da Penha para após a Lei Maria da Penha, que veio trazer uma forma de repressão diferente dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, veio trazer as medidas protetivas, então veio trazer todo esse conjunto de proteção das mulheres, tanto de prevenção quanto de repressão. Então eu assumi esses municípios e tinha um número grande de violência doméstica, né, ocorrendo lá. Caramba. Então, ali eu falo que já foi a minha escola. Eu peguei casos extremamente pesados, extremamente fortes, extremamente marcantes e que me mostraram a necessidade de se ter um olhar acurado para essa temática, de se ter um trabalho diferenciado e acolhedor para as mulheres em situação de violência. Sim. Então, pouco tempo depois que eu assumi como delegada, já estava mais ou menos 1 ano e meio no interior, foi quando eu fui convidada para assumir a Delegacia da Mulher de Vitória. Na época não tinha ainda divisão. A Delegacia da Mulher de Vitória era a única que era considerada especializada, de fato. Caramba. As outras eram consideradas distritais e na época eu assumi. E depois, em 2018, eu tive a honra de assumir como chefe da divisão da mulher, quando a divisão foi criada. Então, eu acho que essa questão, ela vem me acompanhando efetivamente desde o início da minha trajetória, da minha carreira como delegada de polícia, e eu tenho certeza que a gente tem uma missão e muita coisa a fazer em relação a essa temática. Sim, verdade. Uma missão mesmo, né, igual você falou. Você já nasceu já com essa missão, né, de proteger as mulheres. Isso. E é lindo o seu trabalho. Parabéns. Muito obrigada, só tenho que agradecer, e a gente faz com muito amor, com muito carinho. Eu acho que tudo que na vida a gente coloca amor, faz a diferença. Verdade. E a gente precisa buscar fazer a diferença na sociedade. Isso é muito importante. Com certeza. Você pode nos contar algum caso que te marcou e teve uma reviravolta positiva para servir de superação para quem está nos assistindo? Olha, muitos casos, porque eu falo que para mim todos os casos são importantes. Sim. E são únicos. Cada mulher tem sua história, tem suas dores. As violências são múltiplas, não são sempre violências que deixam marcas aparentes, mas por vezes as violências que não deixam essa marca aparente podem ter consequências até mais graves na vida daquela pessoa, por vezes. Então, eu falo que todos os casos são importantes. Mas eu posso fazer 2 recortes aqui, como a gente estava falando do interior. Sim. Então, eu vou falar algumas situações que me chamaram a atenção na época que eu atuei no interior, né? Quando eu assumi a Delegacia de Montanha, eu comecei a analisar os inquéritos e muitos inquéritos, como eu disse, relativos à violência doméstica e familiar. E uma coisa me chamou muita atenção, porque por vezes tinham agressões extremamente parecidas. Uma risca de faca na barriga ou uma risca de foice na testa. E agressões muito parecidas. A gente que é do direito, quando a gente, por exemplo, vê furtos numa região acontecendo de maneira muito parecida, a gente fala, tem uma grande probabilidade de ser, por exemplo, o mesmo autor, mesmo modus operandi, mesmo modo de agir. Sim. Mas a gente está falando de um mesmo autor praticando vários crimes, né, de maneira parecida. Mas a gente estava falando ali de autores diferentes, de vítimas diferentes e com um modo de agir muito parecido. E eu lembro que na época isso me intrigou muito. E quando a gente começou a intimar os investigados para fazer o interrogatório deles, eu comecei a fazer uma pergunta específica que eu queria entender. E aí eu perguntava, por que especificamente você fez essa lesão ou uma risca, né, de faca na barriga, ou de foice ou de faca na testa? E a resposta, ela me estarreceu porque era muito similar. Todos eles, a resposta era a seguinte: para marcar e mostrar que tem dono. E eu falava, mas a sua mulher, sua esposa, sua namorada, não é gado.
Você não é propriedade, ela não é sua propriedade, você não é o dono você não tem o direito de fazer isso. Então você com uma fala dessa reiterada, demonstra o quanto que nós precisamos trabalhar na sociedade. Porque, infelizmente, quando a gente fala dessa violência doméstica e familiar contra a mulher, nós estamos falando de uma violência que ela sempre existiu na nossa sociedade. Fruto de uma sociedade de cultura patriarcal, onde nós temos um machismo extremamente estruturado e estruturante, onde homens até hoje acham que a mulher é posse, é propriedade, e praticam diariamente os mais diversos tipos de violência. Então, quando você vê uma fala dessa, isso muito choca, isso muito estarrece e mostra o quanto a gente precisa trabalhar com esses homens autores de violência, tanto na repressão quanto na prevenção, na desconstrução desses valores machistas. E pegando um caso especificamente que aconteceu lá, e que mostra, né, a questão dessa possessividade, dessa questão do domínio, do homem achar que a mulher é posse, é propriedade. Nós tivemos um caso muito sério, muito grave lá, que foi uma tentativa, na época ainda não tinha o homicídio contra as mulheres, né, tipificado como feminicídio. Então, na época, foi uma tentativa de homicídio qualificado. E o esposo dessa mulher, ele não aceitou o fim do relacionamento e falava que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. E ela saiu, né, da casa que eles residiam e ela tinha parentes fora. Então ela estava tentando ir para fora, ainda não tinha buscado a delegacia para fazer um registro contra ele pelas ameaças, pedir ajuda. Por isso que a gente mostra, né, como que é importante você denunciar, você registrar quando começa a violência. Então ela ainda não tinha feito registro. Na época ainda tinha orelhão, gente, da cidade. Ela estava no centro da cidade, numa praça, ligando para a família exatamente para pedir para ir para lá, porque, né, não estava dando, ele estava perseguindo, ele estava ameaçando. E ele, inconformado, sabendo que ela estava buscando ir para fora do estado, para a casa dos parentes, ele trabalhava numa propriedade rural lá. Ele pegou o trator da propriedade que ele trabalhava, se dirigiu até o centro da cidade e passou com o trator por cima dessa mulher. Misericórdia. Ela não morreu, graças à bênção e proteção de Deus, mas ela perdeu a pele do lado esquerdo do corpo, vários dentes, ficou internada em estado gravíssimo e ele se evadiu. Nós conseguimos a decretação da prisão preventiva dele, fizemos várias diligências e conseguimos prendê-lo. Essa mulher, ela sobreviveu, ela conseguiu se reerguer, ele não deixava ela trabalhar, e ela conseguiu retomar a vida dela, superar a violência. E quando ela saiu do hospital, que a vida dela, né, voltou a ter o prumo, ela foi até a delegacia, ela nos procurou, ela nos agradeceu e falou exatamente isso: doutora, se eu tivesse vindo desde o início que ele começou com essas violências, com essas ameaças, eu não teria passado. Ela falou assim: hoje eu tô aqui para dar o meu testemunho, meu incentivo para as mulheres, que realmente a gente pode vencer uma violência e a gente pode, né, realmente sair desse ciclo de violência. Então esse caso me marcou até pela crueldade, né, pela você passar com um trator em cima de uma pessoa que ele dizia que amava, que dizia que amava, né, e aí toda essa demonstração de posse, de propriedade, porque isso a gente ouve, essa frase ela é recorrente em grande parte das ocorrências que nós registramos nas nossas delegacias especializadas de atendimento à mulher. Então, diariamente, você tem boletins de ocorrência registrado, sempre com essa mesma frase, que geralmente as ameaças, esse homem diz que se ela não for dele, não vai ser de mais ninguém. Então, nós precisamos muito trabalhar essa cultura machista tão enraizada na nossa sociedade, em que homens continuam achando
que a mulher posse é propriedade deles. E a gente tem que dar algo muito cultural, né? Igual esse que você falou, no mesmo local, essas marcas, né? Muito iguais. Sim. Você percebe que é algo que realmente, tipo assim, o menino cresce, começa a arrumar namorado, o pai já fala, ela é sua propriedade, ninguém sabe. Então você vê que é algo mesmo cultural, de que passa de geração para geração. Exatamente. Por isso, da importância que nós sempre ressaltamos no enfrentamento à violência contra a mulher. Óbvio que a segurança pública ela tem um papel extremamente importante. Sim. Mas não adianta achar que só por meio da segurança pública a gente vai de fato conseguir enfrentar a violência contra a mulher. Sim. A gente precisa de ações coordenadas vindo de todas as partes, da educação, da saúde, de todos os vieses. O governo como um todo implementando políticas públicas, a sociedade se conscientizando como um todo, homens e mulheres. Então a gente precisa mostrar que isso não são atos naturais, são atos de violência e eles configuram um crime. Sim. Então precisamos desconstruir esses valores machistas tão postos na sociedade. E isso começa dentro de casa, na educação dos filhos. Então por isso da importância da gente conversar sobre a temática, dialogar com os filhos e filhas de maneira igual sobre isso. Então nós precisamos desconstruir e mudar muita coisa que por anos na sociedade foi naturalizada. Né? Então, é um trabalho difícil? Mas nós não podemos desistir. Exatamente. Muito já se avançou, mas muita coisa ainda tem para tem por avançar. fazer. Lógico, é muito bonito estar na Constituição lá, precisou estar escrito, olha isso, a gente tem que fazer uma reflexão. Precisou estar escrito na Constituição que homens e mulheres são iguais perante a lei. Mas não adianta para mim está só ali, formalmente escrito, se essa igualdade não existir de forma material, não existir na prática. Então a gente vem tendo lutas por anos e anos que chegaram a ter esses avanços, mas muito ainda precisa se avançar. Sim. Em termos de políticas públicas, em termos de consciência da sociedade, de educação, de desconstrução. Então a gente precisa desse trabalho global. Que não é só dos entes públicos, é de toda a sociedade. Sim. Todo mundo precisa fazer o seu papel. Fazer seu papel, exatamente. Para quem não sabe exatamente para que serve a Delegacia da Mulher, de forma clara, qual que é o papel da Delegacia da Mulher? Bom, a Delegacia da Mulher, ela atende casos de mulheres vítimas de crimes resultantes de violência doméstica e familiar contra a mulher, e crimes contra a dignidade sexual da mulher, como, por exemplo, o estupro, a importunação sexual. Então, são esses crimes, considerando a especialidade dessas questões, a necessidade de um atendimento diferenciado, humanizado, da especialização da lei em relação a isso. Então, a Delegacia da Mulher, ela atende as mulheres vítimas nesse sentido. Então, os crimes resultantes de violência doméstica e familiar, eles são praticados por pessoa que tem com essa mulher vítima afinidade, afetividade ou parentesco. Então você pode ter um crime praticado por um marido, um ex-marido, um namorado, ex-namorado, companheiro, um pai, um irmão. Então é resultante desse laço de afetividade, de afinidade ou de parentesco. E os crimes contra a dignidade sexual da mulher, aí independente de ter parentesco, afetividade ou não. Pode acontecer, porque nós temos, por exemplo, vários casos de estupro de mulheres dentro do casamento. Porque o crime de estupro, a partir daquele momento que aquela pessoa pratica um ato libidinoso com aquela mulher, mediante violência ou grave ameaça, sem consentimento dela, por mais que eles sejam casados, namorados, é um crime de estupro. Sim. Então, pode ter crimes contra a dignidade da mulher, resultante também, protegidos pela Lei Maria da Penha, ou não. Por exemplo, mulheres que, infelizmente, né, por vezes, estão num ponto de ônibus, indo trabalhar, voltando da faculdade, e são abordadas, violentadas, estupradas. Esse tipo de crime também é protegido. Por exemplo, os casos de importunação sexual. Quantas vezes mulheres estão dentro de coletivos, né, do ônibus, indo trabalhar e
tem a mão do homem passada em suas partes íntimas sem sua autorização, homens que se masturbam e ejaculam sobre as mulheres em coletivos, em ônibus, ou em festas, em shows, que tem essa questão de homens, né, às vezes passar a mão nas partes das mulheres sem autorização. Isso é um crime de importunação sexual. Sim. Então, isso tudo é protegido pela Delegacia da Mulher. A gente precisa lembrar que a violência contra a dignidade sexual da mulher é uma das piores violências que uma mulher pode sofrer. Sim. Fere o corpo, a liberdade, a dignidade sexual dessas mulheres. E infelizmente também vem dessa estrutura machista que nós temos na sociedade, onde muitos homens objetificam o corpo das mulheres. Então eles precisam entender que o não é não. Isso é extremamente importante e a gente precisa deixar esse alerta. E doutora, que tipo de situações podem e devem ser levadas até a delegacia? Você já deu alguns exemplos, mas vou fazer uma pergunta assim, por exemplo, uma violência psicológica também pode ser levada à delegacia? Quais outros tipos de violência que você não comentou que pode ser levada até vocês? Perfeito. Nós precisamos deixar muito claro em relação aos crimes resultantes de violência doméstica e familiar contra a mulher, que a violência que é abarcada pela Lei Maria da Penha não é somente a violência física. A violência física, geralmente, ela é muito fácil de ser percebida e detectada, porque ela é latente, né? Ela deixa marcas visíveis. É um olho roxo, é uma perna quebrada, é um corte de faca, né, no braço. Isso deixa uma marca visível e ela é muito fácil de ser vista e percebida. Mas a Lei Maria da Penha, ela é muito sábia e clara desde a sua criação. Ela abarca todos os tipos de violência. E, geralmente, essas violências resultantes de violência doméstica e familiar contra a mulher, elas não começam com a violência física. Elas começam com a violência moral, por meio dos xingamentos, das humilhações, do subjugamento. Isso pode configurar, por exemplo, um crime de injúria, difamação, de calúnia. Vai evoluindo para as violências psicológicas, por exemplo, as ameaças reiteradas, as perseguições reiteradas, isso são crimes. Então, isso também vai estar abarcado pela Lei Maria da Penha. Vai evoluindo para as violências patrimoniais, uma danificação de objetos de maneira intencional, queima de documentos. Então, você vai vendo essas evoluções. Vai evoluindo para as violências sexuais que eu citei, que podem acontecer dentro dessas questões de vínculo familiar também, e das relações afetivas, tendo estupro, as importunações sexuais, e até evoluindo para as violências físicas, que são as vias de fato, a lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar. Então, todos esses crimes resultantes de violência doméstica e familiar são abarcados e são de responsabilidade das delegacias especializadas de atendimento à mulher, que são subordinadas à divisão especializada da mulher. E o que a Delegacia da Mulher não faz? E é importante que as mulheres saibam disso, para não criarem expectativas erradas, né, no local que vai procurar ajuda, dependendo do caso, né, que tiver acontecido. Como eu disse, a delegacia ela é responsável pelo atendimento de crimes resultantes de violência doméstica e familiar contra a mulher e crimes contra a dignidade sexual. Então, fora desses crimes, os demais crimes são responsabilidade das demais delegacias. Por exemplo, doutora, eu briguei com a minha vizinha. Isso aí é para a delegacia de responsabilidade e atribuição da delegacia distrital, onde aconteceu os fatos. Sim. Briguei com uma colega de trabalho, é responsabilidade da distrital. Fui furtada na rua por um desconhecido, roubo, é responsabilidade da delegacia distrital, entendeu? Entendi. Então, os demais crimes que não foram esses crimes que a gente descreveu, eles não fazem parte da atribuição das delegacias. E acontece de algumas pessoas irem lá procurando, mas quando vai ver é algo que não tem nada a ver com realmente, né, violência contra a mulher. Acontece. Sim, pode acontecer, sim. E aí, nesse caso, a pessoa vai ser orientada, vai ser instruída. Se precisar registrar um primeiro boletim, se registra, mas encaminha para a delegacia com a atribuição, né, para apuração dos fatos. Perfeito.
Doutora, muitas mulheres dizem, mas comigo não é tão grave. Quando esse pensamento se torna um alerta? Olha, eu sempre falo que é muito importante a gente deixar claro, igual eu já ressaltei, que a violência, ela não é somente a violência física. Sim. Então, como eu disse, a gente fala que dentro da questão do ciclo da violência, vai acontecendo uma espiral, uma escalada dessas violências. Geralmente, ela não... É muito difícil um caso começar pela violência física, por uma lesão corporal. Geralmente, aquela relação ali, ela inicia já com um controle, que ele, por vezes, ele é travestido. Não, eu tenho ciúme de você porque eu te amo. Eu tô controlando suas ações porque te amo, como se ciúme fosse prova de amor. E eu falo, por isso que eu bato muito na tecla da necessidade de nós desconstruirmos muitas coisas na sociedade, sabe? Porque a gente cresceu sendo ensinada e mostrando alguns gatilhos, assim, que como se aquilo ali fosse demonstração de amor, que a questão de posse... Ai, que lindo, ele me ama. Ai, que lindo, ele me ama. Ai, ele não quer que eu vá com essa roupa porque ele tá com ciúme. Não, isso não é amor. Isso é posse, isso é controle. Então, às vezes, aquelas relações, elas começam ali com esses sinais de controle, de possessividade, que a pessoa acaba por até uma ilusão, uma cultura que foi passada, achando que isso é amor e já não é. Sim. E depois você vai ver essa evolução, esse espiral que a gente está falando. Aí começam os xingamentos. Ah, sua burra, sua doida. Porque esses xingamentos são recorrentes. E aí depois ele fala, você me desculpa, eu estava nervoso, eu perdi a cabeça, mas você que me provocou. Porque eles fazem uma inversão ainda do discurso. Então a gente precisa ligar o alerta, porque isso já é um crime. Já está acontecendo uma violência ali, que ela pode estar sendo moral e às vezes já uma violência psicológica acontecendo junto, porque às vezes as violências elas não vêm junto, elas se misturam. Você vai ter ali a violência moral acontecendo junto com a violência psicológica. Não vão sair com seus amigos, não. O pessoal ali não serve para conviver com a gente. Não, sua família está muito complicada. Por que eles fazem isso? Eles querem isolar a vítima. Eles querem afastar a vítima de ter uma rede de apoio. É muito comum isso acontecer. Então você vê que isso tudo vai acontecendo. É uma espiral mesmo, é um ciclo de violência acontecendo. E sempre com esse discurso de culpabilizar a vítima porque ficou nervoso, porque perdeu a cabeça. Então o sinal de alerta, ele já precisa ligar ali. Por isso da importância da gente mostrar que todas essas violências, seja violência moral, seja violência psicológica, violência sexual, patrimonial, a física, todas elas são crimes. Então, desde a primeira violência, se isso já acontecer, ligue o sinal de alerta. Porque já está demonstrando que você pode estar vivendo uma relação abusiva e não está percebendo que está dentro desse ciclo de uma relação abusiva. Infelizmente, por toda essa cultura que a gente viveu, que, do príncipe encantado, desses dispositivos amorosos. Tem uma psicóloga, a doutora Valesca Zanello, ela fala muito disso. A gente cresceu, nós mulheres, com vários dispositivos amorosos que nos levam a achar realmente que essa questão do príncipe encantado, essa demonstração desse ciúme, isso é amor e não é amor. Sabe? Então nós precisamos ficar alerta e perceber, olha, essa relação não está me fazendo bem. Sim. Opa, deixa eu ligar meu sinal de alerta aqui, que pode estar acontecendo alguma coisa errada. Nem sempre quem procura ajuda é a mulher que sofre a violência, né? Muitas vezes é amiga, irmã, vizinha. E o que uma mulher pode fazer ao perceber que alguém próximo está vivendo uma situação de violência? Eu sempre gosto de ressaltar e destacar que a luta pelo enfrentamento à violência contra a mulher,
ela não é somente da mulher. Sim. Ela precisa ser de toda a sociedade. E aí eu ressalto, homens e mulheres, porque pode ser um amigo também, pode ser uma amiga, um parente, um pai que percebe que a filha está passando por um relacionamento abusivo, um irmão. Então a gente precisa deixar esse recado para a população que nós todos precisamos entrar nessa luta e ter responsabilidade em relação a isso. Então qualquer um pode denunciar um caso de violência contra a mulher. Só que existem formas diferentes. Você pode diretamente buscar a delegacia e, como noticiante, fazer uma notícia lá, um registro de ocorrência como noticiante, falando dessa situação. Ou existem alguns meios que, às vezes, as pessoas não querem se identificar. E a gente sabe que muitas vezes isso ocorre. Então, a gente precisa deixar claro e alertar a população que qualquer um, às vezes você está ouvindo ali a sua vizinha, todos os dias ela é agredida, ela é ameaçada, e você ouve aquilo. Doutora, eu posso fazer alguma coisa? Eu quero denunciar, eu não quero me identificar? Pode. A gente precisa desconstruir ditados antigos, arcaicos, ridículos, errados, como que em briga de marido e mulher ninguém mexe a colher. Briga de marido e mulher, a gente mexe a colher sim, é questão de ordem e segurança pública. Então qualquer pessoa pode e deve fazer uma denúncia pelos canais de denúncia anônima que nós temos. Aqui no estado nós temos um importante canal de denúncia, que é o Disque Denúncia 181. Então, as pessoas podem fazer denúncia, o anonimato é garantido. Essa denúncia, quando ela é feita, ela é difundida para a delegacia com a atribuição de apuração daqueles fatos. Então, isso é muito importante destacar. E existe também um canal nacional, que é o Disque 180. Então, também as denúncias podem ser feitas por esse canal. E outra coisa, às vezes você está presenciando uma situação flagrancial. Você está ali vendo na sua frente, na sua rua, um homem, um marido espancando a mulher. Doutora, o que eu faço? Liga para o 190, aciona a polícia militar. A viatura mais próxima vai se deslocar até o local e esse homem, hoje com a Lei Maria da Penha, ele pode ser preso e autuado em flagrante. Certo. E eu vou aproveitar e veio uma ideia não, né? Uma situação aqui. E o que acontece que eu acho que eu já vi, não sei se na televisão, no Instagram, alguém comentando, mas veio aqui na minha cabeça. E se quando a polícia chegar nesse local e a mulher falar assim, não aconteceu nada, porque às vezes, muitas vezes ela fica com medo de quando ele vai ser solto, voltar e fazer alguma coisa contra ela. Tem algum protocolo relacionado a isso que vocês tendem a fazer, a polícia ali? Como que funciona? O que acontece? Qual a orientação que a gente sempre dá? Que às vezes a gente ouve isso direto. Nossa, eu fiz uma denúncia, doutora, da minha vizinha, ela tá ali apanhando todos os dias, a polícia veio aqui, na hora que chegou ela falou que não tá acontecendo nada. O que ocorre? Eu sempre gosto muito de bater nessa tecla e ressaltar isso. É muito, às vezes, difícil para uma mulher sair de um ciclo de violência. Existem várias questões que elas dificultam a mulher sair de um ciclo de violência. O medo, a vergonha porque, por vezes, mesmo ela sendo vítima, ela é julgada, ela é culpabilizada, exatamente por esse machismo todo enraizado que a gente tem na sociedade. A questão dos filhos, que muitas vezes dificultam essa mulher a fazer essa denúncia, porque fala, meu Deus, eu vou denunciar o pai, né, dos meus filhos. Então você tem essas questões que são dificultadores, você tem a questão da dependência econômica, que por vezes ela existe, que dificulta a mulher romper esse ciclo de violência. A própria dependência psicológica, porque esse homem, com tudo que a gente conversou aqui, esse isolamento que ele faz, essa questão, muitas vezes eles fazem uma violência psicológica falando, olha, se você terminar comigo, você não vai arrumar mais ninguém, como se ela dependesse de ter a felicidade dela, dependesse de ter alguém ao lado dela, para começar. Então você vê que existe toda uma questão, às vezes, de uma dependência psicológica. Essas questões que eu relatei são o que nós chamamos de dificultadores da mulher em romper um ciclo da violência. E eles existem, mas a gente precisa trabalhar
né, e mostrar para essa mulher a necessidade dela denunciar desde a primeira violência sofrida, para não ter essa escalada da violência, para às vezes ela conseguir cessar que no início dessas violências, às vezes nas violências morais, nas violências psicológicas. Então a gente precisa, é importante, por exemplo, a gente esse papo que a gente está aqui batendo nesse podcast, quantas mulheres podem assistir? Quantas mulheres podem ser alcançadas, que às vezes já estão vivendo uma situação de violência? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, doutora, eu fiz uma denúncia, acionei a polícia militar, eu fiz uma denúncia no Disque Denúncia, a polícia foi lá verificar, ela falou que não estava acontecendo. Não, então ela gosta de apanhar. Não gosta. Ninguém gosta de sofrer violência. Então, a orientação que eu dou, não julga. Não julga jamais uma mulher que está numa situação de violência, porque você não sabe as dores dela, você não sabe todos esses fatores dificultadores que ela pode estar vivendo. Mostre ajuda. Tem gente que eu falo, se precisar, denuncia 10 vezes. Porque os estudos mostram, às vezes, a dificuldade, né? Que a mulher só vai conseguir denunciar depois da 5ª, da 6ª, da 10ª violência. Então, cada caso é um caso. Sim. Insista. Se é uma pessoa que você tem proximidade, você consegue conversar, mostra que ela não está sozinha. Mostra que existe toda uma rede que pode acolher ela. Porque, às vezes, as pessoas acham que a mulher só pode iniciar o rompimento do ciclo de violência pela polícia, pela delegacia, mas não é. A gente por uma conversa amigável. A gente precisa mostrar para essa mulher, primeiro, que ela não está sozinha. Segundo, que existe uma rede de proteção. A gente precisa entender, aqui no estado nós temos uma rede muito bem estruturada. Então você tem várias portas de entrada para essas mulheres. Nós temos, lógico, as delegacias especializadas de atendimento à mulher, nós temos a Polícia Militar, que faz um importante trabalho com a Patrulha Maria da Penha, nós temos o Ministério Público, que é uma porta de entrada muito importante, a Defensoria Pública, os próprios advogados e advogadas que fazem esse trabalho, eles também são portas de entrada importantíssima. A educação, a saúde é uma porta de entrada importante. Às vezes uma mulher que entrou num posto de saúde falando que caiu da escada, se ela tem um profissional na saúde, com o olhar curado e com letramento de gênero para entender que aquilo que ela está mostrando ali não é uma queda de escada, mas sim uma violência doméstica, a saúde pode ser uma porta de entrada muito importante. Sim. Ou uma psicóloga da prefeitura, do CREA, do CRAS, que vai atender essa mulher. Então a gente tem uma rede de entrada muito importante, várias redes de entrada, muito importantes. Então a gente precisa mostrar para essas mulheres que existem várias redes de entrada. E a gente como mulher, essa falação é muito importante, a gente como mulher, a gente se sente muito insegura em todos os lugares que a gente passa, né? Eu digo assim, a gente vai caminhar na rua, a gente fica com medo, a gente vai, igual você falou, você tá saindo da faculdade e tal. Então assim, a gente tem muito costume de falar, a Fábio tem a Pietra, né, que é uma adolescente, a gente alerta muito ela, olha, cuidado, presta atenção, né? Se você vê que tá acontecendo alguma coisa, procura um lugar. Então, assim, a gente, como mulher, a gente já vem trazendo, acho que, essa bagagem para as nossas filhas, para as pessoas que a gente conhece, de recomendar mesmo uma forma de segurança ali, né? De tentar mesmo se precaver de qualquer invasão ali do agressor, né? Da pessoa que vai tentar fazer alguma maldade. Porque, infelizmente, aonde a gente anda, a gente vê essas situações, né, cada vez mais comum. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso. E a gente volta na questão da igualdade. Vamos refletir. A Constituição fala, né? Homens e mulheres são iguais perante a lei. Sim. Será que tá tudo igual realmente? Igual você falou, mulheres geralmente, elas andam na rua com um grande medo. Sejam mulheres, sejam meninas, adolescentes. E isso muitas vezes é passado desde que a criança é menina, a menina é pequenininha, né? Essa questão da possibilidade dela ser vítima de um crime contra a dignidade sexual. Sim. Se você pergunta geralmente para uma mulher, olha, qual é o seu maior medo quando você anda numa rua deserta, você anda numa rua escura? A maioria vai responder, medo de ser estuprado ou de uma importunação sexual.
Por que com os homens a resposta é diferente? No máximo eles vão responder, medo de ser assaltado. Você vai ver um homem falando, não, eu tenho medo de ser estuprado. Geralmente não. Verdade. Eu dou um exemplo, geralmente, quando a gente vai fazer palestra, eu pergunto assim, quem dos homens que estão aqui gosta de dar uma corridinha na praia? Aí vários levantam a mão. Eu falei, então, você coloca essa sunga, a gente mora num lugar com praia, com litoral lindo, vai correr no dia ensolarado. Você tem algum medo de fazer isso? Algum constrangimento? A maioria vai falar, não. Aí você pergunta, faz a mesma pergunta para as mulheres. A grande maioria vai responder, não faço isso não, porque eu posso ouvir uma gracinha, eu posso ser importunada sexualmente, eu posso ser até estuprada. Sim. Será que tá tudo igual? Eu acho que essa reflexão precisa ficar para a sociedade. Sim. É muito simples as pessoas falarem, não, mas as mulheres já avançaram muito nos direitos, hoje está tudo igual. Será que está tudo igual mesmo? Vamos fazer essas reflexões? Será que o medo que a gente sente em relação aos nossos corpos, por exemplo, de serem violados constantemente, os homens sentem também? Da mesma forma, da mesma intensidade, no mesmo grau? Eu acredito que não. Então eu acho que está longe de estar tudo igual. Então por isso que a gente precisa trabalhar muito e dialogar e chegar sim numa sociedade com igualdade de fato e paz, sabe? E respeito. Porque isso é necessário e é determinante. Que a Pietra cresça numa sociedade que ela consiga sair de casa com tranquilidade para fazer suas tarefas, para ir para a faculdade, para ir para a escola, sem medo de ser importunada sexualmente, de ser estuprada. Então a gente precisa mostrar para a sociedade que muita coisa precisa ser feita ainda. O que acontece depois que uma mulher procura a delegacia da mulher? Qual que é o primeiro passo ali depois dessa... Quando a mulher é vítima de violência doméstica e familiar, ela busca a delegacia especializada em atendimento à mulher, ela vai ser acolhida. Nas nossas delegacias especializadas da Grande Vitória, nós temos uma assistente social, que geralmente vai dar um acolhimento, uma orientação, também fazer uma orientação do encaminhamento da rede, porque geralmente não acaba ali, né? Você tem questões para além da delegacia que precisam muitas vezes ser resolvidas. Então, às vezes, vai precisar de um encaminhamento para o CREAS, para o CRAS, para um atendimento, um acompanhamento psicológico. Vai precisar, por exemplo, de um encaminhamento para a defensoria. Então, você tem um acolhimento. A mulher, ela vai narrar sua história, configurando o crime, ela desejando registrar o boletim de ocorrência. Vai ser feito o registro do boletim de ocorrência e aí ela vai poder solicitar as medidas protetivas de urgência. As medidas protetivas de urgência é um instrumento que a Lei Maria da Penha trouxe extremamente importante para a proteção das mulheres vítimas de violência. Então, por meio da medida protetiva de urgência, a mulher ela vai poder solicitar o afastamento do agressor do lar, a proibição dele manter contato com ela por qualquer meio de comunicação, seja WhatsApp, Instagram, Facebook, qualquer rede social, vai poder pedir a proibição dele de se aproximar dela pela distância que o juiz determinar e uma série de outras medidas. Então essas medidas, ela tem um cunho cautelar, de já com elas conseguir cessar e por vezes evitar a escalada dessa violência, né? Sim. Então as mulheres, elas registrando o boletim, vai ser feito o pedido da medida protetiva de urgência e esse pedido ele é encaminhado para apreciação do judiciário. E aí se inicia as investigações, a instauração do inquérito policial, com a oitiva dela, depois a intimação de testemunhas do agressor e encaminhamento para a justiça. Então ali, essa mulher ela recebe todo esse atendimento em relação a essa parte criminal e a orientação e o encaminhamento para a rede também. No caso, a partir do momento, por exemplo, uma pessoa me relatou há um tempo atrás que terminou o relacionamento, já tinha tempo, seguiu a vida dela, a outra pessoa seguiu a vida dele, e ela relatou pra mim que estava percebendo que estava sendo perseguida por essa pessoa, assim, viu o carro passando pela rua, viu o carro passando pelo caminho que ela passava, tipo assim, constantemente, ela percebeu
como se fosse uma perseguição, Uhum. mas sem a pessoa ter o contato com ela. Nesse caso, se ela faz o boletim de ocorrência, essa pessoa, né, esse homem, ele recebe alguma notificação para poder ele parar com o que ele está fazendo, ou não, esse boletim é só mesmo para, se caso vier a acontecer algo, né, mais grave, precaver a mulher? Como que funciona nesse caso? Não é um caso assim mais isolado? Existe um crime que é o crime de perseguição. Perseguição ou stalking. Então, quando essa prática ela é reiterada e a vítima mostra ali, olha, às vezes consegue tirar foto da placa dele, mostrar que tá perseguindo, que é uma maneira constante, é uma forma de intimidação, ela pode registrar um boletim de ocorrência pelo crime de perseguição e, inclusive, pedir as medidas protetivas de urgência. Aí se instaura o inquérito policial e aí a outra parte vai ser ouvida e interrogada também para dar a sua versão. Entendi, interessante. Doutora Cláudia, o que você diria para uma mulher que tem medo de denunciar por causa dos filhos, né, igual você comentou, da família ou da dependência emocional? A gente sempre orienta as mulheres que elas não estão sozinhas, que existe toda uma rede de proteção, seja por meio da Polícia Civil, por meio das delegacias especializadas de atendimento à mulher, seja por meio da Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha, a mulher pedindo medida protetiva e solicitando a patrulha, a patrulha faz acompanhamento dela para fiscalizar se essas medidas protetivas estão sendo cumpridas. É um trabalho muito importante que é feito pela Patrulha Maria da Penha aqui no estado também. Nós temos o Ministério Público, que tem o NEVID, que é um núcleo específico de proteção às mulheres. Nós temos a Defensoria Pública, que também tem um núcleo específico de proteção às mulheres. O Judiciário tem as varas especializadas em atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo um trabalho feito pelo Tribunal de Justiça também com a Coordenadoria da Mulher. Então nós temos toda uma rede, a saúde fazendo seu papel, as prefeituras por meio dos CRAS, dos CREAS. Então tem que mostrar para essa mulher que ela não está sozinha. E além disso, hoje nós temos a Secretaria das Mulheres aqui no estado do Espírito Santo. A nossa secretária Jaqueline, com toda a sua equipe, ela tem feito um papel também extremamente importante. Nós temos o Centro Margaridas, que ele é um espaço que a mulher pode também ter esse atendimento psicológico, a orientação jurídica, os encaminhamentos. E a Secretaria da Mulher vem também estabelecendo programas de encaminhamento para essas mulheres, para o empreendedorismo. Então, ela precisa entender que sozinha ela não está. Verdade. E quem é da família, quem é amigo, mostre isso para ela. Mostre que ela não está só, que ela tem uma rede de apoio. Ela precisa entender que, por vezes, aquele isolamento que aquele autor de violência fez dela foi proposital. Foi exatamente para que ela se sentisse sozinha. E ela precisa entender que existe uma lei que protege ela, que é a Lei Maria da Penha, e existe toda uma rede de proteção para poder atendê-la e acolher. Verdade. Doutora, vamos entrar agora para um quadro. Ele é fixo no podcast e ele está presente em todos os episódios. O nome dele é O Que Me Move. E nessa temporada a gente está trazendo o tema Mulheres que Sustentam Caminhos. Então são perguntas bem diretas, tá? Eu que vou fazer as perguntas, tá, doutora Cláudia, para você. Posso molhar a boca? Pode, à vontade. Eu também. Vamos lá, vai ser um bate-bola, assim, Tá bom. rapidinho. O que te sustenta emocionalmente para continuar nesse trabalho tão delicado? Ai, minha família, Deus, os esportes também, amo fazer canoa. Ai, que delícia. E eu acho que é isso, a fé, né? O desejo de fazer diferença na sociedade. Eu acho que muito é isso, é o amor também, porque o amor move tudo. Quando a gente faz o que ama, isso sustenta a gente. Eu amo o que eu faço e eu tenho certeza que o que eu faço, a gente de alguma forma traz modificações para a sociedade. Sim. Na proteção das mulheres. Com certeza. Onde você encontra força nos dias mais difíceis? Eu acho que a resposta é muito similar, né? É em Deus, na minha família e nos momentos também que a gente busca relaxar a mente, o corpo também um pouquinho. E nessa vontade de trazer transformações. Sim. Qual valor é inegociável para você quando cuida de mulheres em situações de violência?
um valor só é difícil, né? Porque eu acho que é Pode ser mais de realmente a justiça, a busca por igualdade, a ética, a empatia, né? Do acolhimento dessas mulheres, a humanidade, você dá um tratamento digno, né? Isso é inegociável. E o que te faz acreditar que falar sobre isso ainda salva caminhos? Eu tenho certeza que salva caminhos. Eu tenho certeza que você trabalhar não só com a repressão é necessária. Sim. Esses homens autores de violência, eles precisam ser responsabilizados por seus atos. Mas a prevenção, ela é determinante. Seja a prevenção no sentido de levarmos conhecimento às mulheres que estão vivendo uma situação de violência, que elas podem sair desse ciclo de violência, que elas podem ter sua liberdade restabelecida, sua dignidade, que isso é determinante para elas. A gente precisa levar esse conhecimento, mostrar que existe uma rede de proteção, mostrar que elas não estão sozinhas, que existe um caminho a ser seguido e também prevenir em relação a toda a sociedade e a homens que podem estar praticando esse tipo de violência. Nós precisamos mudar e desconstruir essa cultura machista tão enraizada na sociedade, para de fato vivermos numa sociedade de paz, de respeito e de igualdade de fato entre homens e mulheres. Isso é verdade. E para fechar com chave de ouro, o que mantém você firme quando o cansaço emocional é maior que o físico? Eu acho que eu respondi, né, também. Eu acho que é isso tudo, né? É um conjunto, É um conjunto, né? né? Você realmente querer mudar uma situação muito triste que a gente ainda vive na sociedade e falar que a gente precisa disso, né? Então, acho que essa busca minha por essa igualdade, ela é incessante. Enquanto a gente não viver de fato numa sociedade com igualdade, de fato. Sim. E é um assunto forte e tão necessário, né? Sim. É um assunto muito forte que a gente, né, até, você contando algumas histórias, a gente se chocou, mas tão necessário, porque muitas vezes algumas mulheres acontece isso no dia a dia delas e elas não conseguem ver. Elas acham que é normal, que aquela pessoa é daquele jeito, mas ele sempre foi assim, né? Então é um assunto muito necessário mesmo, às vezes um pouco mais forte, um pouco chocante, mas que é totalmente necessário e que você está fazendo um trabalho lindo, que continue assim e só tenho a dizer que é mais ou menos isso. A gente precisa de pessoas, mais pessoas como você, com essa firmeza de que pode fazer a diferença e a gente também como sociedade, né, também ajudar nesse ponto, né, fazendo a diferença e ajudando a levar para as pessoas mais informações. Muito obrigada. E é isso, eu só tenho que parabenizar vocês também pela iniciativa de trazer essa temática à discussão. Isso é extremamente necessário para a sociedade. E eu espero que esse bate-papo que a gente está tendo hoje, ele reverbere. Sim. Reverbere e toque o coração. Seja de quem está passando por situações de violência doméstica e familiar e não conseguiu romper esse ciclo, seja das pessoas na sociedade como um todo, exatamente para entenderem que essa luta, como eu disse, não é somente das mulheres. Sim. É uma luta que ela precisa ser de toda a sociedade. Doutora Cláudia, se você puder falar diretamente com uma mulher que está ouvindo esse episódio e vivendo uma situação de violência, o que você diria? Nós sempre deixamos um recado para as mulheres que possam estar vivendo uma situação de violência doméstica e familiar, já vivendo um relacionamento abusivo, estando dentro de um ciclo de violência, que denuncie desde a primeira violência sofrida. A violência, ela não começa geralmente com a violência física. Ela começa com a violência moral, por meio dos xingamentos, das humilhações, do subjugamento, vai evoluindo para a violência psicológica por meio das ameaças, das perseguições, vai tendo a escalada para as violências sexuais, patrimoniais e o ápice dessa violência, que são as violências físicas com a lesão corporal, e o ápice disso tudo, que é o feminicídio. É uma mulher tendo sua vida ceifada simplesmente pelo fato de ser mulher. Por isso dá a importância de nós orientarmos para denunciar desde a primeira violência sofrida. Porque dessa maneira, se buscando uma das portas de entrada da rede para fazer a denúncia e cessar essa violência, a gente pode evitar
que crimes mais graves ocorram. E eu deixo o recado para as mulheres e para toda a sociedade. Nós precisamos levar isso para a nossa vida. A violência não é e não será jamais demonstração de amor. Às vezes a gente atende casos que as pessoas falam, os homens falam, não, mas eu ameacei ela, eu bati nela, mas foi por amor, porque eu tinha ciúme, eu amava muito ela. E a gente tem que deixar claro que isso não é amor. A violência não é e não será jamais demonstração de amor. Quem ama não xinga, não humilha, não subjuga, não ameaça, não lesiona, não mata. Quem ama tem carinho, tem reciprocidade, tem companheirismo, tem respeito e tem amor. Violência não é demonstração de amor. E a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela é crime. E tenho certeza que a Polícia Civil, por meio da nossa divisão especializada de atendimento à mulher, em conjunto com toda a rede, vai estar sempre agindo com todo rigor para que esses homens que insistem em praticar violência contra a mulher sejam devidamente responsabilizados e punidos e as mulheres salvaguardadas. Doutora Cláudia, quais são os canais e os meios de comunicação para a denúncia? É muito importante orientar as mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar ou crimes contra a dignidade sexual, que existem várias possibilidades. Então, ela pode estar buscando a delegacia especializada de atendimento à mulher do município que aconteceu o fato, para fazer o registro da ocorrência, pedir as medidas protetivas de urgência e começar a investigação. Nos municípios que não tem delegacia da mulher, é a delegacia do local que vai fazer esse atendimento. Além disso, se está acontecendo uma situação flagrancial, é muito importante que a Polícia Militar ela seja acionada por meio do 190, porque esse homem vai poder ser preso e autuado em flagrante. Além disso, nós temos os canais de denúncia anônima, que elas servem para qualquer pessoa fazer a denúncia. Então, o anonimato é garantido, tanto por meio do Disque Denúncia 181, que é estadual, como por meio do Disque 180, que é nacional. Doutora, além da repressão, é importante trabalhar com os homens a prevenção? É extremamente importante trabalharmos com os homens autores de violência, não somente na perspectiva da repressão. Óbvio que a repressão ela é necessária. Um homem que ele pratica um crime resultante de violência doméstica e familiar contra a mulher, ele precisa entender que aqueles atos são criminosos, que aquilo configura um crime, ele precisa responder criminalmente por aquilo, mas não adianta acharmos que vamos ter um resultado de fato e nesse enfrentamento à violência contra a mulher, apenas com o trabalho de repressão e de responsabilização desses homens na esfera criminal. Porque o que ocorre? A gente destacou aqui que essa violência doméstica e familiar contra a mulher, ela infelizmente sempre existiu, fruto de um machismo extremamente estruturado e estruturante na nossa sociedade. Então o que ocorre se a gente parar para refletir? Vamos supor que seu João bateu na Dona Maria, seu João foi preso em flagrante. Seu João vai ficar preso para sempre? Não vai. Não existe prisão perpétua no Brasil. Ele vai cumprir lá a penalidade dele, dependendo dos antecedentes criminais, ele vai ser solto daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, isso tudo vai depender do crime que ele praticou, né, do tipo de violência que ele praticou. E ok, se seu João ele só for trabalhado na parte da perspectiva de repressão, a chance do seu João reincidir, ela é altíssima. Porque na cabeça do seu João, primeiro que o que ele fez sequer é crime, né? E ele acha que ele tem o direito, inclusive, de praticar aquelas condutas por vezes. Então a gente precisa, além de punir e responsabilizar criminalmente, desconstruir. Mostrar para aquele autor de violência que aquilo é crime, aquilo tem uma consequência e existem formas diferentes de se resolver os conflitos, de resolver a violência. Então, a gente tem na Polícia Civil, na nossa divisão, desde 2015,
um programa, que hoje é um programa, começou como um projeto, o programa Homem Quer Homem. Por meio do programa Homem Quer Homem, nós trabalhamos com homens autores de violência por meio de grupos reflexivos. Então, esses homens, eles vão responder criminalmente pelo aquele ato que ele praticou, vai instaurar um inquérito em favor deles na delegacia, mas eles são encaminhados por meio da medida protetiva de urgência para a participação do programa. Então, eles vão participar de um ciclo do programa que é composto de 8 encontros. Nesse ciclo, ele vai ser trabalhado por meio de um trabalho feito pelas nossas assistentes sociais e psicólogas, que são policiais civis aqui na Grande Vitória, e no interior nós temos parceria com a prefeitura, são técnicos e técnicas da prefeitura, da área da psicologia e serviço social. Então, esses homens, eles passam por esses 8 encontros. E nesses 8 encontros é dialogado sobre temas que perpassam essa violência, esse machismo estruturado, estruturante. Então, vai se conversar sobre diversas coisas, como paternidade, formas pacíficas de resolução de conflito, dentre outras temáticas que são dialogadas. Então, o objetivo é que esse homem entenda e desconstrua muitas coisas. E aí, hoje os estudos nos apontam que um homem que ele é trabalhado, um homem autor de violência, que ele é trabalhado somente na perspectiva da repressão, a chance dele de reincidir é muito grande. Porque pega o exemplo que eu dei do seu João, que foi preso, que bateu na Dona Maria, ele vai sair. Ele pode voltar para Dona Maria, porque muitas vezes isso acontece, a gente está falando de violência doméstica, é um ciclo complexo de ser rompido. Ele pode voltar para Dona Maria, ou ele pode não voltar para Dona Maria, conhecer uma outra pessoa, num forró, numa festa, em algum lugar, e aí ele vai fazer o quê? A tendência do seu João, mesmo tendo sido responsabilizado criminalmente, é reincidir. É praticar uma violência igual ou até pior. Então, se seu João, ele é trabalhado para além da perspectiva da repressão, mas também na prevenção e na desconstrução, esses números, para vocês terem uma ideia, os estudos eles apontam que um homem que ele é só trabalhado na perspectiva da repressão, a chance de reincidência geralmente varia de 70%. Ao passo que se esse homem for trabalhado na perspectiva da prevenção, da desconstrução, passando por um grupo reflexivo, esse número da reincidência, ele cai para de 5% a 8%. É um número amplo do Brasil. Aqui no estado, no nosso projeto, esse número está em 1%. Uau! Então, você vê que os grupos reflexivos é uma ferramenta extremamente importante no enfrentamento à violência contra a mulher. Muito. Que ajuda a tirar aquela construção enraizada ali. Exatamente. E às vezes é aquilo. Às vezes vê o pai fazer com a mãe, mas a mãe nunca denunciou. Aí cresce, a mãe também às vezes não percebe aquilo que foi, né, crescendo e vendo aquilo, aí vai, arruma uma esposa e faz os mesmos atos que o pai, né, fazia. Cultural, né? Acaba sendo cultural. Falando cultural e natural. Exatamente. Sim. E isso é muito importante, porque vai quebrando, né, esse ciclo vicioso ali, né? Exatamente. E eu falo que eu deixo muito claro isso, a gente gosta sempre, nossa equipe, né, de dialogar e falar sobre isso. Porque se o homem faz parte do problema, ele também tem que fazer parte da solução. Sim. Então, se ele é parte do problema, a gente precisa trabalhar com ele. Levar a informação para ele também, dialogar com ele, desconstruir todo esse machismo enraizado para a gente poder também fazer com que ele faça parte da solução. Doutora Cláudia, muito obrigada por lembrar que antes de qualquer cargo somos mulheres e merecemos viver sem medo. Esse episódio é sobre informações, cuidado e coragem. Se essa conversa chegou até você, compartilha. Às vezes informação também é proteção. E acompanhe os próximos episódios do Mulheres Super Capixaba, onde seguimos sustentando caminhos com verdade e responsabilidade. Até o próximo episódio!